Galera, finalmente tivemos a tão aguardada Jump Fest, o evento anual que traz diversas novidades sobre o universo de One Piece e vários outros animes também. Mas, falando mais especificamente sobre o mangá de One Piece, Oda sempre deixa a sua mensagem para levantar o hype da gente com alguma expectativa do que deve acontecer no mangá no próximo ano, nesse caso, no ano de 2025. E eu já digo pra vocês que pela frase do Oda, tudo indica que finalmente teremos o homem Monkey D. Dragon fazendo o seu movimento no mundo de One Piece. Já tava na hora, hein? Inclusive, isso me lembra da última promessa do Oda para 2024, que falava sobre a batalha entre aquele homem e aquele outro homem. No fim, o ano acabou e a gente não faz a menor ideia de quem que o Oda tava se referindo. A gente teorizou que poderia ser a batalha entre Shanks e Barba Negra, que ainda deve acontecer no mangá, ou ainda Shanks versus Luffy, caso eles viessem a se encontrar durante esse arco de Elbaf. Bom, agora que o quase confirmado irmão gêmeo do Shanks apareceu em Elbaf, pode ser que o Oda realmente estivesse se referindo a uma batalha entre Luffy e Shanks, mas não exatamente o Shanks que conhecemos. E como o Oda nunca cumpre os próprios prazos, pode ser que essa batalha, que era para acontecer em 2024, só venha a acontecer agora em 2025. E falando em 2025, você já sabe, né? Chegou a hora de você começar o ano novo fazendo parte da escola número 1 de tecnologia do país. Você que é jovem e ainda tá meio perdido na vida, você que já tem uma carreira e quer se especializar ainda mais, ou até mesmo você que pensa em mudar de carreira, a Alura foi feita para você. Essa é a oportunidade que você estava esperando para investir na sua carreira como profissional de tecnologia e aprender sobre programação, inteligência artificial e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo isso e muito mais com apenas uma única matrícula. Então não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto acessando o link na descrição, no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Aproveita para fazer a sua matrícula agora e começar o ano novo com a maior escola de tecnologia do país. E agora vamos então falar sobre as novidades do mundo de One Piece, não antes você sabe de clicar no botão do like e no irmão gêmeo dele o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de One Piece que saem aqui no canal. Seguinte galera, primeiramente durante o evento tivemos a despedida do dublador do Franky, que está saindo do papel depois de mais ou menos 2 décadas com o personagem e passando a tocha, no caso a sunga do personagem, e quando eu digo isso, eu digo de forma literal para o seu novo dublador. Uma cena bem emocionante e todo o meu respeito a esse homem que tem uma voz que jamais será esquecida. Também tivemos o anúncio de um novo filme de One Piece que deve ser lançado no ano de 2025. A máquina de dinheiro, meu amigo, tem que continuar girando, na verdade. Para quem não lembra, o último filme, no caso o filme Red, foi lançado em 2022. Então já vão completar nesse caso 3 anos de intervalo de um filme para o outro, que é o intervalo médio que costuma ter entre os lançamentos de cada filme. E bom, quanto ao que pode vir por aí, o povo sempre fica numa certa expectativa de que surja um filme de One Piece focado na história de outros personagens fora do núcleo, né? Fora do universo dos Chapéus de Palha. Até hoje, muita gente espera que tenha um filme contando o passado do lendário bando pirata dos Rocks, podendo até mesmo ser um filme canônico para a história, já que se passaria no passado. Particularmente, eu acho quase impossível que exista um filme de One Piece em que os Chapéus de Palha não sejam os protagonistas da história. Na verdade, eu acho que o filme Red, o último filme de One Piece, até que foi bastante ousado em criar um filme em que o personagem principal não fosse o Luffy, mas sim a Uta, filha adotiva do Shanks. Os Chapéus de Palha ainda existiam como protagonistas do filme, mas a personagem principal, digamos assim, a gente pode dizer que era a Uta. Inclusive, eles foram ainda mais ousados, como a gente bem viu, em criar um filme do gênero musical. Particularmente não foi muito do meu agrado, mas eu reconheço a ousadia e a coragem da Toei em fugir da fórmula padrão, então isso por si só pode ser um sinal de que a gente possa ver uma história em que os Chapéus de Palha não sejam o foco principal, mas ainda assim eu duvido muito que façam um filme em que eles nem sequer apareçam, por exemplo, né, e foque totalmente em outros personagens, no caso personagens da antiga era que a gente sempre tem curiosidade de conhecer mais sobre, né. Se fosse para eu dar um chute, agora que tivemos o final do arco de Egghead, a Toei tem a desculpa perfeita para enfiar um filme que se passe entre o arco de Egghead e o arco de Elbaf, que é quando os filmes normalmente se passam, né, para tentarem se encaixar na história principal. Então o mais provável, a meu ver, seria uma aventura ainda focada nos Chapéus de Palha que aconteça entre esses dois arcos. No caso, mais um filme filler, mas provavelmente com alguns elementos canônicos ou algumas informações inéditas para fazer parecer com que o filme como um todo
pareça ser canônico. Enfim, vai ser mais uma máquina de fazer dinheiro, mas vamos ver o que vem por aí. Além disso, também tivemos o anúncio do retorno do anime de One Piece para o dia 6 de abril. Como a gente sabe, o anime sofreu uma pausa histórica e inédita de 6 meses, algo que nunca tinha acontecido desde o início da exibição do anime de One Piece. E eu digo pra vocês que é provável que essa pausa que a gente tenha visto volte a acontecer mais vezes, fazendo com que o gigante One Piece se converta e se torne, na prática, também um anime feito por temporada. Eu acho que pelo menos dessa forma, com essa liberdade e possibilidade de outras futuras pausas, o anime de One Piece não vai precisar pelo menos enrolar meio capítulo do mangá em 20 minutos de episódio. Fora isso, não tivemos nenhuma notícia sobre o remake do anime de One Piece pela Wit Studio ou sobre a segunda temporada do live action de One Piece, mas tivemos a clássica mensagem do Oda falando sobre o que podemos esperar para One Piece no ano de 2025. E aqui eu quero destacar a parte onde ele fala sobre o mangá, mais especificamente, que é a parte que gera espaço para mais teorias, né? Então, na primeira parte, Oda diz o seguinte, abre aspas, a história original finalmente chegou a Elbaf. Parece um país tranquilo, mas a chegada de um homem vai quebrar essa paz. Fecha aspas. Como vimos, nessa semana tivemos a chegada de um homem com um rosto muito familiar, mas que não parece ser quem ele parece ser, no caso, Shanks o Ruivo. A gente já conversou bastante no review do capítulo sobre a chegada desse homem, mas sempre tem espaço para um pouco mais. Primeiramente, eu vi muita gente nos comentários do último vídeo me parabenizando, dizendo que eu tava certo, que sempre acreditaram em mim e na teoria do irmão gêmeo maligno do Shanks. Gente, eu nunca quis estar certo quanto a isso. Eu cheguei a falar sobre essa teoria meses atrás, quando apareceu a silhueta do homem naquela página dupla, mas eu nunca quis que isso virasse realidade. Por mim, eu queria que esse porra fosse só um clone do Shanks feito pelo governo, ou até o próprio Shanks, de fato o próprio Shanks. A minha última opção era que o Shanks realmente tivesse um irmão gêmeo do mal, mas infelizmente tudo aponta para essa última opção. E agora que ele apareceu em Elbaf com mais uma outra pessoa, inclusive no maior estilo Akatsuki, não sei se vocês repararam nisso também, o que a gente pode esperar do decorrer desse arco daqui pra frente. Eu vi fanart sugerindo que possa haver uma aliança entre Luffy, Loki e Shiki, se Deus quiser que aquele homem seja de fato o Shiki, contra o irmão gêmeo do mal, do Shanks. De fato, eu acho sim provável que o Luffy venha enfrentar o Shanks durante esse arco, até porque é muito provável que o Shanks tenha sido enviado para Elbaf com o intuito de consertar a cagada dos Gorosei em Egghead, no caso tentar capturar e matar o Luffy. E dessa forma, teríamos a tão prometida batalha entre Luffy e Shanks, entre aspas, melhor dizendo, né, que o Oda teria mencionado na mensagem do ano passado para 2024. Mas particularmente eu acho muito difícil que exista uma aliança como essa. Eu não acredito que o irmão gêmeo do Shanks venha a ser o grande vilão desse arco, porque dificilmente um agente do governo ou da marinha assume esse papel. Tudo bem, tivemos os Gorosei como os principais antagonistas do arco passado e já tivemos a CP9 no arco de Enies Lobby, mas percebam que normalmente a marinha ou algum agente do governo sempre assume um papel secundário quando eles participam de algum arco. Só vê o Smoker perseguindo o Luffy em Alabasta e depois perseguindo novamente o Luffy em Punk Hazard. Ah, mas nesse caso o Smoker não conta porque ele é um fracote de merda. Tudo bem, em Dressrosa, por exemplo, tivemos o Almirante Fujitora, que poderia muito bem ter tido um destaque muito maior, roubado completamente a cena, mas ele foi colocado, obviamente, como a justificativa narrativa, mas foi colocado ali como um personagem mais secundário naquele arco. E olha que a gente tá falando de um almirante. Então eu ainda acho que o tal Shanks vai ter apenas um papel secundário, chegando a enfrentar o Luffy, mas quem sabe apenas como uma forma meio que indireta do Luffy medir força com o próprio Shanks. No caso, como eles não podem se enfrentar pro Luffy não ter que devolver o chapéu, essa seria uma forma do Oda realizar um confronto entre eles dois, pro Luffy conseguir se provar alguém que agora se encontra no nível do Ruivo, porém nesse caso, um outro Ruivo igual ao que conhecemos. Como eu falei com vocês, eu ainda não tô completamente convencido e achando esse o melhor plot que o Oda já fez, e eu ainda fico preocupado como o Oda ele vai justificar as supostas aparições do Shanks no passado durante toda a série, que devem sofrer um retcon, né? No caso, algumas das cenas em que o Shanks aparece como aquele aparece conversando com os Gorosei, não sendo de fato o Shanks. E principalmente, qual o grande
propósito do Oda querer enfiar esse plot na história. De qualquer forma, a mensagem do Oda na Jump Fest é concluída com a seguinte frase, abre aspas, enquanto isso, algo estranho vai acontecer nos outros oceanos também. Aquele homem finalmente vai começar a agitar o mundo. Respirem fundo, pois vocês não terão a chance de recuperar o fôlego novamente. Fecha aspas. Galera, aqui eu vou dar 3 palpites para vocês. O primeiro deles seria esse tal homem se tratar do Barba Negra, afinal ele está sempre em movimento, seja para escalar o seu nível de poder e influência ao redor do mundo, seja para simplesmente queimar aquele tanto de caloria que ele tem no bucho, e agora ele está prestes a descobrir a localização de 2 armas ancestrais. E como eu já falei para vocês, isso vai resultar numa merda gigantesca. Podem ter certeza que essa tal história de capa da Yamato passeando pelo país de Wano, que não tá tendo nada demais por enquanto, vai terminar num gancho com os piratas do Barba Negra chegando e invadindo o país com a intenção de roubar e despertar a arma ancestral Pluton. Mas, caso não se trate do Barba Negra, sempre pode ser que se trate do próprio Shanks, que da última vez que o vimos, conseguiu dar cabo do Bartolomeu, e pode ser que ele decida ir atrás, finalmente, dos piratas do Barba Negra. Mas a minha aposta é que o Oda esteja se referindo, e isso eu tenho total e absoluta certeza, ao homem Monkey D. Dragon. Primeiro, reparem que a nuance da frase do Oda diz que o tal homem finalmente vai começar a agitar o mundo. Ora, o Barba Negra já vem agitando o mundo há muito tempo. O Shanks também tá sempre se metendo em alguma coisa, o único homem que realmente não fez nada até agora e o que mais tem sido guardado pelo Oda é o homem Monkey D. Dragon. Já o segundo argumento que fortalece essa ideia é que, segundo o próprio Dragon, a verdadeira batalha só iria começar no momento em que os Cavaleiros Sagrados fizessem os seus movimentos, ou seja, agora que Shanks e sua companheira, 2 prováveis Cavaleiros Sagrados, se moveram e foram até o país de Elbaf, chegou a hora dos grandes players do exército revolucionário se moverem também. Chegou a hora das grandes peças desse grande xadrez nessa disputa pelo poder do mundo de One Piece finalmente também se moverem. Como eu já disse pra vocês, quando o Dragon finalmente decidir parar de só ficar lendo notícia e fazer de fato alguma coisa, teremos um capítulo apenas para a revelação da sua recompensa. Não veremos o Dragon chegar mostrando poder algum, porque só a revelação da sua recompensa já será o suficiente para quebrar a fandom de One Piece. E como eu disse pra vocês, eu não duvido que esse homem tenha uma recompensa de 10 bilhões de berries pela sua cabeça. Anotem o que eu tô dizendo nesse vídeo, porque ainda em 2025, se o Oda conseguir cumprir o próprio prazo, teremos ainda nesse ano essa confirmação. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, deixar o seu comentário aí embaixo com as suas teorias para One Piece em 2025 e lembrando que o link da Lura também vai estar aí embaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado, beleza? Até a próxima, tchau!